Talvez você pense que religião e prazer não têm nada a ver. Pelo contrário, no momento que você faz parte de uma religião, faz uma aliança com Deus, você tem que negar todos os prazeres da vida. Mas será que é isso mesmo? Se você quer ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto, senta em volta da nossa fogueira e vamos falar sobre isso. Essa discussão de prazer versus religiosidade não é de hoje. Nós podemos ver Paulo, na sua carta a Timóteo, alertando sobre falsas doutrinas que estavam entrando na igreja. Algumas pessoas estavam erroneamente ensinando que ninguém mais deveria se casar ou que não poderiam comer certos alimentos, que tinham que ter uma vida extremamente restrita. Você já se encontrou com esse tipo de pensamento dentro da igreja, dentro do meio religioso, de que a vida do cristão tem que ser totalmente sem prazer ou sem alegria, tem que ser uma vida 100% austera? Mas eu te pergunto, faz sentido isso, sendo que foi o próprio Deus que criou o prazer e a nossa capacidade de senti-lo e depois pedir para que a gente se restrinja totalmente dele? Veja, Satanás é um anjo, ele não tem poder criador nenhum. O único que tem poder criador é o próprio Deus. Então, de maneira nenhuma, o prazer foi criado por ele ou foi introduzido na terra por ele. A única coisa que ele pode fazer é pegar algo que Deus já criou e pervertê-lo, mostrar ele de uma maneira errada para a gente. E é isso que aconteceu com o prazer com o ser humano. Eu li um livro recentemente que fala sobre a dopamina e sobre os circuitos de recompensa no nosso cérebro. Eu não sou nem um pouco expert nesse assunto, mas o que eu pude entender é que quando a gente faz algo prazeroso, o cérebro libera essa substância chamada dopamina, uma das substâncias que são liberadas, e essa substância também vai nos estimular a fazer novamente aquela ação, para sentir aquela sensação novamente. E esse é o sistema de recompensa do nosso cérebro. Por exemplo, quando a gente realiza alguma atividade gostosa, tipo comer uma comida gostosa, o nosso cérebro vai liberar essa substância e posteriormente, quando a gente voltar a sentir fome, a gente vai querer sentir aquilo de novo. A gente vai buscar por um alimento novamente ou até por aquele alimento específico que a gente comeu da outra vez. Esse é um circuito criado por Deus no nosso cérebro, que tem N razões para existir, conforme eu aprendi nesse livro, e que quando a gente trabalha de maneira que respeita as leis do nosso corpo, ele funciona perfeitamente bem. Mas o que aconteceu? No nosso mundo moderno surgiram formas de liberar dopamina de maneira mais intensa e mais rápida. Então, por exemplo, comidas muito calóricas, as nossas telas de celular ou de TV, ou até formas ainda mais intensas como drogas ou pornografia, tudo isso libera mais dopamina de maneira mais rápida. Mas lembra que eu falei que isso estimula o nosso circuito cerebral de querer mais daquilo? E isso é exatamente o que causa o vício. Então, se eu tenho algo que libera muito dopamina muito rápida, eu não vou mais conseguir decidir se eu quero aquilo realmente ou não. Eu simplesmente vou atrás daquilo, fazendo um ciclo vicioso. Eu me vicio naquilo e perco a minha liberdade de escolha. Outro ponto interessante que a autora do livro colocou é que no momento em que eu tenho uma sensação prazerosa, o meu cérebro compensa essa sensação, levando ele um pouquinho mais para baixo, porque aí o cérebro volta a entrar em equilíbrio. É aquela busca constante do nosso corpo em entrar em homeostase, ou seja, em equilíbrio. Mas quando eu tenho um pico de dopamina ou de prazer muito intenso, o meu corpo vai tentar puxar isso mais para baixo. E agora, nessa relação descompensada de prazer e sofrimento, eu acabo ficando mal depois de ter feito alguma coisa. E talvez a gente já tenha sentido isso quando, por exemplo, comeu uma barra inteira de chocolate, que você sente muito bem quando você está fazendo aquilo e depois se sente mal por ter feito aquilo. Por que eu fiz isso? Em partes, isso vem dessa compensação que o cérebro faz para tentar entrar em homeostase, ou seja, em equilíbrio. Doses artificialmente altas de dopamina também fazem com que o cérebro crie uma certa resistência a ela.
Ou seja, agora eu preciso de doses mais altas de dopamina para sentir a mesma sensação gostosa. E coisas que liberam pouca dopamina já não me satisfazem mais, eu já não vejo mais tanta graça nela. Ou seja, essas doses erradas, artificiais de dopamina que vêm de coisas que nós inventamos, como telas, ou comidas muito calóricas, ou até drogas, elas viciam, fazem com que precisemos de doses cada vez maiores delas, fazem com que a gente perca aquela sensação gostosa com pequenas coisas, a gente não vê mais tanta graça nos pequenos prazeres da vida. E por fim, ainda nos deixam para baixo depois que aquela sensação boa inicial já passou. Cada ponto que eu ia lendo desse livro me lembrava de alguns conceitos bíblicos. O primeiro é que nós devemos desfrutar do nosso trabalho, da comida que nós comemos, da nossa família, etc. A Bíblia coloca isso. Mas também ela coloca que a gente não deve se amoldar ao mundo, que a gente não deve se submeter aos costumes do mundo. Pelo contrário, nós devemos transformar a nossa mente para cumprir melhor a vontade de Deus. E por fim, a Bíblia também fala que nós devemos colocar coisas honestas, puras e de virtude para dentro da nossa mente. Ou seja, o que esses conceitos nos mostram? Que sim, a gente deve ter prazer e buscar o prazer. Porém, o prazer que vem de Deus, das coisas de Deus, o prazer que vem de coisas honestas e puras. Veja que Deus não criou a natureza sem graça ou preta e branca. Ele poderia ter criado um único fruto que tivesse todos os nutrientes ali que a gente precisa. Mas pelo contrário, ele criou milhares e milhares de frutos com cores, texturas, aromas diferentes. Cada um nasce de um jeito diferente. E tudo isso, essa criatividade de Deus, mostra que Ele não quer que a gente seja 100% prático ou que reduza a nossa existência somente ao estritamente necessário. Senão Ele teria feito a natureza dessa maneira. Mas não, Ele coloca sabor, Ele coloca aromas diferentes e que a gente busque por isso. Então Ele coloca o prazer dentro da própria natureza e da própria alimentação ou do que nós vemos na natureza, os animais, os pássaros, etc. Ele também não criou robôs, mas ele criou seres humanos que se relacionam. E talvez seja dos nossos relacionamentos, seja o relacionamento amoroso ou fraternal ou o de amizade, que nós temos a maior fonte de prazer aqui na Terra. Foi ele que criou também um sistema no nosso cérebro que fica feliz, que se sente realizado quando a gente conquista coisas na nossa vida. Quando a gente ultrapassa uma barreira, quando a gente chega num desafio que a gente se propôs. E aí também a gente vê uma grande fonte de prazer que nós temos aqui na Terra, que é o nosso próprio trabalho, ou às vezes nos superar de maneira física, seja num esporte ou em qualquer coisa que a gente tenha colocado a nossa mente a fazer. Quando a gente supera algo difícil, nós temos uma grande satisfação e um grande prazer. E também foi Deus que criou o amor. E sem o amor, não tem nenhum prazer que a gente vai ter aqui na Terra que vai ser verdadeiramente completo. Então eu concluo de tudo isso que foi Deus que criou os nossos circuitos de receber e de perceber o prazer. Então não faz sentido que Ele não queira que a gente tenha prazer. Muito pelo contrário, Ele quer que a gente tenha prazer. Porém, é um prazer que vem de Deus, é um prazer que vem das coisas dele, da criação dele. E é um prazer que vai ser duradouro, é um prazer que não vicia, é um prazer que não tira a nossa capacidade de escolha. É um prazer que vem junto com o amor em todas as coisas que nós podemos fazer aqui nessa terra. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Até a próxima. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário que você queira fazer? Deixa ele aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer em te responder.